Eu sou a professora Shirlane Maicotti, de Língua Estrangeira Moderna e Espanhol, e hoje eu vou falar para vocês um pouco a respeito de alguns temas que caem no Enem, tá? Nessa etapa tão importante que vocês estão aí a ponto de participar. Em espanhol, a prova do Enem, ela é baseada na interpretação de texto. São vários temas que caem na prova do Enem, né? E principalmente os temas relacionados à interpretação de texto, ok? E como que eu vou interpretar um texto em língua espanhola, tá? A primeira coisa, antes mesmo de você começar a ler o texto, observa tudo que tem ali no contexto. Leia a questão primeiramente, leia se essa questão tiver uma imagem, você vai fazer uma leitura, uma interpretação dessa imagem. Você também vai observar a referência bibliográfica, porque todas as questões elas trazem referências bibliográficas, ok? E primeiramente você vai observar tudo isso, ok? E depois você vai para o texto em questão. Lendo o texto, né, é importante que você não se centre em alguma palavra que você desconhece, tá? Você vai ler o texto de uma maneira fluida, né? E geralmente as palavras que são mais desconhecidas, elas podem ser entendidas no contexto do texto a ser interpretado. Então, isso é bem importante, não se centrar em uma palavra única e ficar com aquela fixação. Então, você precisa primeiramente ler o contexto, a questão, as alternativas, antes de se centrar no texto em si, ok? No Enem, existem vários textos que eles costumam colocar, tá? Textos jornalísticos, que geralmente são muito utilizados, textos publicitários, textos em prosa, trechos de livros, trechos de crônicas. Então, por isso é tão importante você estar observando todo o contexto que tem ali na questão, tá? Para você poder aí ter um maior sucesso, né, no que você deseja aí, que é a aprovação e a nota máxima do Enem. Tá joia? Então, esses são fatos bem importantes. Você precisa, quando você tem a questão do Enem, a prova em suas mãos, tá? Você tem que também observar e diferenciar a qual tipo de texto, né? Esse fragmento, porque geralmente eles utilizam de trechos, bem difícil estar utilizando uma poesia completa, um conto completo, né? Então eles utilizam de trechos dessas obras. Então, quando você faz essa leitura de uma maneira geral, você também está se aproximando do autor. O que esse autor quis dizer com esse texto? Da onde esse autor veio, né? Qual o país de origem desse autor? Qual o contexto, qual escola literária ele faz parte? E esse texto, qual gênero textual ele faz parte? Tudo isso são questões de extrema importância e devem ser observadas, tá? Aí na questão da interpretação dos textos do Enem. Também é importante tomar muito cuidado com alguma palavra que estiver aí grifada, em negrito, tá? Porque geralmente essas palavras, elas são utilizadas para contrapor uma ideia central que se apresenta. Então, pode aparecer ali, no caso de uma questão, que você tem que marcar a resposta incorreta. Então, vai estar escrito lá, né, com excepción, com
señala, sim, também la palabra destacada del texto, seleciona el correcta ou la incorrecta. Sim, então, esse é um ponto que é bem importante se centrar, tá? Nas palavras que estejam marcadas, grifadas em negrito. É bem importante isso. Mas como que eu faço para ter aí uma melhor proeficiência, fazer a minha prova com mais eficiência? Então, além do contexto, né, do estudo no nosso curso regular, na escola, né, você também pode estar lendo jornais, né, lendo revistas. Se tem algum assunto que faz parte do seu hobby, que você gosta, procura esse assunto em língua espanhola, ok? E também eu sempre falo que é importante estar buscando o conhecimento, né? Então, você sempre lendo, você vai ter uma utilização da gramática de uma maneira mais eficiente também. Porque nos livros, eles trazem ali a linguagem formal da língua e a linguagem correta. Então, lendo, você vai poder se aproximar também de uma melhor proeficiência, de uma melhor eficiência na utilização do idioma. Outra dica bem interessante, bem importante, é o seguinte: você também pode estar aí, né, utilizando de músicas, né, conhecendo músicas, tentando, né, para aumentar a questão do léxico, né? O que é o léxico? Léxico é você conhecer palavras novas e conseguir aí utilizar essas palavras sabendo o significado, sabendo a tradução e em qual momento você pode estar se utilizando dessas palavras, né? Então isso é o léxico, e a aquisição de léxico, ela pode acontecer através da leitura com uma frequência, né? Então, não é ler uma vez por mês, né? É ter uma frequência, separar um dia, 2, para estar aí observando e lendo os jornais, os principais jornais do mundo, os jornais na Espanha, os jornais aqui na América também, na Argentina, no México. Também sabemos que existe uma imensa comunidade hispano-falante nos Estados Unidos e existem também muitos jornais totalmente em língua espanhola, jornais americanos, tá? E ouvir música também. Uma dica bem interessante para você melhorar e ter essa aquisição de léxico é você escutar a música e tentar copiar o que está sendo dito. Tá? É claro, no começo é um pouco mais difícil, mas com o tempo vai ficando mais tranquilo. E você também pode estar depois fazendo a contraprova e olhando aí, né, a tradução da letra da música, mas não vale colar. Outro tema que costuma ser muito frequente nas provas de Enem são as questões relacionadas à diversidade cultural. Tá? E essa diversidade cultural, além de vivermos num mundo, né, um mundo muito distinto entre cada país, mas falando aí no mundo hispânico, existem 21 países que têm aí na língua espanhola a sua língua oficial ou uma das suas línguas oficiais. Então é uma diversidade cultural muito grande, costuma ser apresentado nos vestibulares e nas provas do Enem, características culturais desses 21 países hispano-falantes. Lembrando que desses 21 países, nós temos um país na Europa, que é a Espanha, um país na África, que é a Guiné Equatorial, e temos aí 19 países que ficam aqui no continente americano,
tá? São os nossos vizinhos e esse componente cultural, das tradições, a questão também que é abordada, alguns aspectos religiosos, alguns aspectos de música, né? O relevo em alguns momentos é apresentado, também as tradições religiosas e tudo isso, né, fazem parte dessa diversidade cultural que é apresentada. Também o que cai bastante nas provas do Enem é relacionado à questão da época da conquista da América, né? Então, como que aconteceu, as tribos indígenas que viviam aqui, os povos originários, né? E são questões que são bastante usuais nas provas de Enem e do vestibular. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho também de outra questão que costuma cair muito nas provas de Enem e vestibular, que são as tirinhas, né? As charges, tá? E o que são tirinhas e charges? Geralmente são pequenos textos, né? Que combinam aí a imagem com pequenos textos, são produtos culturais de massa e que tem aí como a finalidade entreter, né, quem está lendo, o leitor, né, mas além de entreter também, em muitos casos, passaram ideia entretendo, né, e pode ser visualizado aí em muitas provas do Enem, do vestibular, que aparecem esse recurso que é extremamente original, né? Mas também é bem útil para ser utilizado nas provas do Enem. E a interpretação vai acontecer da mesma maneira, você vai ler todo o entorno, você vai observar cada elemento que tenha, porque geralmente a charge ela é um conjunto de imagem, desenho, imagem e um texto, né? Então você deve observar cada elemento que existe ali para ser bem sucedido aí na sua interpretação. E quero desejar muito sucesso a todos, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.